Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus santo e maravilha. Glória a Deus. Salmo 66, verso 2. Porque a eleição final do serial. Porque a minha mão, fez todas essas coisas. E todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor, mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, o que treme da minha palavra. Glória a Deus. Deus santo e toda glória. Está repetindo a parte B. Diz o Senhor, mas eis para quem olharei, para o pobre, abatido de espírito e que treme da minha palavra. Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai fiel, toma essa palavra em tuas mãos, que eu venho diminuir, se eu venho crescer, tua graça vem ser comigo, as revelações do Espírito Santo de Deus vem ser comigo. Em nome de Jesus, Deus santo e toda glória. Aleluia. Graças a Deus. Amados irmãos, Deus abençoe tua vida poderosamente. A palavra que eu trago aqui hoje é sobre como cair na graça de Deus. Como estar sobre a graça de Deus. Aleluia. Daniel, quando chegou na Babilônia, para entendermos melhor o exemplo, Daniel ele caiu na graça. Ele alcançou graça perante os homens. A Bíblia diz que Daniel ele alcançou graça perante aqueles homens. Alcançou graça perante o rei da Babilônia. Ele alcançou graça, primeiramente, antes de alcançar graça perante esses homens, Daniel alcança graça perante Deus. Se você alcançar graça perante Deus, você alcançará graça perante os homens. Aqueles que obedecem ao Senhor, Deus faz com que eles venham ter paz até com seus inimigos. E aqui em Isaías 66, verso 2, Deus está dizendo e afirmando: para quem olharei? Para aquele que é abatido e pobre de espírito, e treme diante da minha palavra. Deus, ele olha para aquele que treme diante da palavra. Você sabe que diante de Deus, naquele último dia, você não poderá chegar lá e dizer: Senhor, eu cumpri 100% a tua palavra. A minha carne foi justificada pela tua palavra. Você não poderá falar isso perante o Senhor. Mas você é uma pessoa que teme a palavra. Uma pessoa que teme a palavra. Ela teme cada versículo para viver e executar na vida dela cada versículo. Mesmo, aleluia, sabendo que é falho, mesmo sabendo que tem uma estrutura, aquela pessoa não abre mão do temor de Deus, que é o princípio, aleluia, que é o princípio da sabedoria, ele é para e que o temor de Deus, ele, aleluia, dá livramento dos laços de morte.
Deus, ele olha não, aleluia, para o rico ou para o pobre, mas para aquele que tem um coração quebrantado e treme diante da palavra de Deus. É para esse que ele olhará. Então, se você conversa, tem amizade com uma pessoa que não teme a palavra de Deus, você tem que afastar dela. Se essa pessoa te afasta de Deus, se você não consegue se aproximar ela de Deus, se você não consegue fazer com que ela venha temer a palavra, você deve afastá-la de Deus. A Bíblia vai dizer que quando, aleluia, uma pessoa peca, aleluia, ela é repreendida pelos pastores de Calapaia, de Plachai, de Calapassuria da Lapaia, e é repreendida. Quando ela não ouve a repreensão, ela é repreendida novamente. Sobre duas testemunhas da igreja, dois pastores ali, e ela não ouvindo a repreensão, ela é também repreendida pela igreja inteira e exortada, e não ouvindo a repreensão perante a igreja inteira, ela é lançada fora como ímpio, porque os ímpios não permanecerão na congregação do justo. E o Senhor disse: não ouvir, trate como ímpio, porque não permanecerá na congregação dos justos. Deus santo, tem poder e glória. Quem crê na glória a Deus? Como alcançar graça perante o Senhor? Muitos hoje buscam alcançar graça perante os homens. Você alcançou graça perante alguém. É quando aquela pessoa te viu e foi com a sua, gostou de você. Eu gostei dele, eu gostei do jeito dele, eu gostei do jeito dela, eu fui com o jeito dele, com o jeito dela. Isso é porque você alcançou graça perante aquela pessoa. Mas há pessoas que Deus simpatiza e há pessoas que Deus não simpatiza. Como assim, pastor? Porque ele disse: aleluia, glória a Deus, eu me compadeço de quem eu quero e tenho misericórdia de quem eu quero. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de quem Deus se compadece. E para quem olharei? Para aquele que teme diante da minha palavra. É assim que você alcança graça e simpatia perante o Deus Todo-Poderoso. É quando você treme e teme e pratica a palavra de Deus, e você alcançará graça perante, aleluia, o Todo-Poderoso. Ele plachai de calapassuria da lapaia, e ele gosta daqueles que adoram em espírito e verdade, que amam a palavra de Deus. Deus, ele é fiel, Deus, ele é poderoso. A pessoa que alcança, aleluia, a graça perante Deus, ela também alcançará a graça perante os homens. Então, se você, aleluia, tem graça perante Deus, o teu futuro está garantido, porque ainda, aleluia, que um saia, aleluia, da graça, que ainda que você saia da graça de um, Deus te coloca com graça na vida de outro, para que venha, aleluia, ajudar, aleluia, o teu ministério. Porque todos nós precisamos uns dos outros. O milionário precisa vender e ele precisa do outro. Até o milionário magnata, o dono de uma empresa, ele precisa do outro. Por isso, para você ser uma pessoa próspera, bem-sucedida, você precisa temer a palavra de Deus. E você temendo a palavra de Deus, você será uma pessoa, aleluia, que, aleluia, seu pão será certo e as suas águas serão certas. E não só o pão da terra, mas o pão do céu será certo, e as águas, aleluia, que jorram da fonte da vida eterna, será certa na sua vida. Porque Jesus, ele te garante, enquanto você teme a palavra de Deus.
Quem crê da glória a Deus? Deus é fiel. Deus é fiel. Você pode ter uma vida boa. Você pode tá com a geladeira tudo cheia. Você pode, aleluia, ter do bom e do melhor, mas ainda não ter a simpatia de Deus. Você pode estar respirando, estar com saúde, mas ainda não ter a simpatia de Deus. Aquele homem era rico e ele disse: vou juntar meus celeiros e vou recolher tudo que eu somei até agora e vou dizer para minha alma: come, bebe, folga-te, porque aleluia, glória a Deus, Deus santo, poder e glória. E aí o Senhor disse para ele: louco, hoje pedirão a tua alma. Hoje pedirão a tua alma. E para quem será a tua alma? Porque é rico para com os homens, mas pobre, não tem, aleluia, simpatia, não tem graça perante Deus. Mas aqueles que olham para a palavra, para o Evangelho, Deus, aleluia, está lá em cima, e os olhos do Senhor estão atentos para a oração do justo que fizer aqui na terra. Para quem olharei? Os olhos dele estão fintados para aqueles que temem a palavra de Deus, para te dar livramento, para te sustentar, ó bichinho de Jacó. Os olhos deles estão atentos. Deus é fiel. Deus é tremendo. Tem muitas pessoas que têm medo do diabo e não temem a Deus. Tem muitas pessoas que temem o mal, mas não temem o que é reto e o que é juízo e justiça. Se você fala que é mal, as pessoas vão te temer. Mas se você é uma pessoa boa, pratica a retidão, o juízo, a justiça, você será cortado perante o mundo. E uma nação que quer fazer alianças, crescer, porque antigamente eles faziam alianças. Antigamente faziam alianças, para se proteger contra invasões de nações inimigas. Porque se vir nação com injustiça aqui, tem outras nações também que se juntarão a nós. E se vir nação com injustiça a eles, nós também se juntaremos a eles. Porque eram nações que praticavam juízo e justiça, a bondade, a benignidade. E quando uma nação ela é injusta, ela é mal, ela atrai a ira dos homens, atrai a injustiça. Quando uma nação é injusta, ela atrai a ira dos homens e atrai principalmente a ira de Deus. E quando atrai a ira de Deus, Deus incita nações contra ela. E Deus despertará a ira daquelas nações contra aquela nação que é injusta e que é perversa. E aquela nação estará sem
desguarnecida, estará sem proteção, estará contra aquele que é o Todo-Poderoso. Quando uma nação pratica a justiça, ela alcança a aliança. Ela cai na graça de Deus e na graça dos homens. Quando você vê um jornal de notícias sanguinárias da realidade que acontece, aleluia, na terra, você fica indignado com a injustiça, você fica indignado com os assassinatos e você fala, essa pessoa tem que pagar. Por essa atrocidade, nós ficamos indignados, e nós queremos ver justiça, e aleluia, glória a Deus, e Deus santo e poder e glória. Tem pessoas que querem até praticar a própria vingança, mas a Bíblia diz, não vingai vós mesmos, porque a vingança vem do Senhor, mas Ele deu poder, autoridade, para, aleluia, os grandes da terra, praticarem juízo e justiça. Por isso, quando uma nação começa a pecar gravemente, Deus incita os homens às outras nações a praticar a justiça. Não consegue mais fazer aliança com a Europa, não consegue mais fazer aliança com ninguém, com a Ásia. Por quê? Porque fazer aliança com essa nação que pratica a injustiça, aleluia, é colocar a cabeça em jogo. Está maldito. Então aquela nação fica sem proteção, e as pessoas olham para aquela nação e vê a leprosaide de calabasurianda lapaia, a injustiça, a maldade, e eles ficam, aleluia, Deus santo e poder e glória, irados com as injustiças que praticam naquele lugar. Isso incitará o furor de Deus, isso incitará o furor dos homens. Assim aconteceu no passado, assim está escrito nas Escrituras, e assim também acontece hoje. Por isso, aleluia, uma nação, para ser bem-aventurada e para Deus olhar para ela, é preciso tremer perante a palavra de Deus, olhar, examinar as Escrituras a cada versículo e perseverar com temor e com tremor, aleluia. Ele disse, não teme os homens que podem matar o teu corpo, mas não podem matar a tua alma. Temer a Deus, aleluia, que tem o poder de lançar tanto a alma no céu como no inferno. A Ele seja o vosso tremor, a Ele santificai, a Ele nós devemos temer. Quem crê na glória a Deus? Glória a Jesus. Às vezes você olha para o cenário e você não crê que Deus está nesse lugar, mas eu quero te dizer, a igreja era perseguida, mas não destruída, aleluia. Paulo pregou 2 anos na sua própria casa, e ali também ele saudava a igreja na casa de Áquila e Priscila, devido à perseguição. Profeta que fala a verdade, ele é muitas das vezes lançado no calabouço. Profeta que fala a verdade, ele é odiado, mas aleluia, Deus santo e poder e glória, é para esses profetas que os olhos do Senhor estão atentos, aleluia, e que os ouvidos estão, aleluia, Deus, não estão agravados, para que ele possa vir atender ao clamor, à oração, porque a oração de um justo pode ter muitos seus efeitos, mas ser justo é tapar os olhos para o mal, é não aceitar fazer mal ao próximo, aleluia, e colocar Deus sobre todas as coisas, e você será justo perante o Senhor, e aleluia, se alimentar da palavra. Quando você se alimenta da palavra, aleluia, a tua alma se tranquiliza, a tua alma se alimenta, a tua alma, aleluia, ela recebe o refrigério do Senhor.
Quando você pode estar aflito, inquieto, aleluia, com várias inquietações, você pode estar enfermo, mas quando você abre a Bíblia e começa a meditar e ler a palavra, você encontrará, aleluia, o alívio para a tua alma, a cura para a tua alma, o remédio para a tua alma, porque a palavra é verdadeira e Ele olhará do alto para você, e aleluia, Deus Santo, tem poder e glória, e a mão do Senhor estará estendida para te salvar. Porque quando Ele olha é para salvar, quando Ele olha é para estender a mão para dar o livramento. A mão do Senhor não está encolhida, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir e para que não possa salvar. Ele disse: antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar da minha mão, das minhas mãos, operando o Senhor, quem impedirá na sua vida. Deus Santo e poder e glória. Você vem com a fé e Deus vai te entregar o milagre. Você vem com a fé e a presença, a virtude de Jesus de Nazaré, do Espírito Santo de Deus, que não é do vaso. Ele diz: nós somos vasos de barro, mas em nós habita o tesouro do Espírito Santo, para que o poder não venha ser nosso, mas para que a glória ela venha ser de Deus. Deus Santo e poder e glória. Enquanto você ouve a palavra, Deus está cortando o laço. Enquanto você ouve a palavra, Jesus está se concedendo você vitórias. Ele é placheia de calabá. Prepara a mocidade para buscar o Senhor, porque enquanto você busca o Senhor, Ele cuida da tua velhice lá na frente, e a tua velhice, tu morrerá lá na frente, cheio de dias, e você não sentirá a morte, porque você buscou o Senhor. Enquanto se pode achar, invocar enquanto está por perto, o Senhor é fiel, e Ele não deixa o soldado, aleluia, glória a Deus, no campo de batalha. Ele não abandona, aleluia, porque às vezes, ainda que você esteja perseguido, abatido, mas você não está desamparado pelo Senhor dos Exércitos, aleluia, continua temendo a palavra, continua praticando a palavra, continua, aleluia, Deus Santo, tendo fé na palavra, aleluia, glória a Deus, porque o diabo, ele quer tirar a tua crença na palavra de Deus, ele quer fazer com que você creia que a palavra não se cumpre, aleluia, mas de Gênesis, Apocalipse, nós vemos, aleluia, a palavra se cumprindo, aleluia, nós cremos e essa nossa fé que vence o mundo, aleluia, é na palavra de Deus. Porque é loucura para os homens, aleluia, loucura para os que são, aleluia, que não são salvos, aleluia, mas é poder de Deus para os que são salvos. É loucura para aqueles que não creem, mas para aqueles que creem, que tremem diante da palavra, ela é poder de Deus, poder de Deus. Tem muita gente que deixa a Bíblia aberta aí na casa, mas a solução para o teu problema está na Bíblia. A solução para o teu problema está na palavra de Deus. A solução, aleluia, para a tua causa está em Jesus Cristo, que Ele é a palavra. Desde o princípio estava com Deus. Quer alcançar graça perante os homens? Quer alcançar graça perante os homens? Alcance graça perante os olhos de Deus. Você está tão preocupado e preocupada de agradar os homens, que você está esquecendo que a tua bênção não vem dos homens, vem de Deus. Tem gente que está tão preocupada em bajular os homens, os famosos, e esquecendo de adorar a Deus, o Todo-Poderoso. É Ele que te garante. É Ele que te guarda.
Ele te protege. A Bíblia fala que quando Ele tira a respiração dos homens, os homens perecem. O teu respirar é de Deus. Você tem buscado a Ele? Salmo 9,17, aleluia, o inferno está preparado para todos aqueles que se esquecem de Deus. Ele passoreando a paia, aleluia. Se você se esquecer de Deus hoje, o inferno está preparado para você, porque quanto mais eu conheço a palavra e vou me regenerando em Cristo, eu vou, aleluia, conhecendo os homens verdadeiramente, conhecendo os homens, que, aleluia, vendo eles, eu vejo neles a maldade e vejo que nós, seres humanos, somos dignos do inferno e não somos dignos do céu e da salvação, e alcançamos salvação pela fé na palavra, pela fé em Jesus Cristo. Mas eu quero profetizar a tua vida, que você agora vai receber a fé, vai receber o tremor na palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, para que Jesus venha abençoar o teu lar, a tua casa, a tua família, a tua saúde. Você precisa crer na palavra. Uma pessoa que ela morre maldita com a enfermidade, essa pessoa, conhecendo a palavra, ela não tem salvação, aleluia, glória a Deus. Mas uma pessoa que está enferma, conhecendo a palavra, se ela receber a palavra de Deus com temor e com amor, ela receberá a cura, receberá o livramento, receberá a salvação da parte do Senhor Jesus Cristo para a tua vida. São pessoas que estiverem enfermas em Cristo, dentro da igreja, e morrer enfermo, perderá a salvação, morrerá maldito. Se uma pessoa não estiver em Cristo, estiver enferma lá fora, ela está maldita. Mas se ela crer no Senhor Jesus Cristo, se ela crer no Senhor Jesus Cristo, ela receberá a salvação, a cura ou a salvação. Agora, uma pessoa que conhece e não pratica, semelhai ao homem insensato, que edificou a sua casa na areia, e grande foi a queda. Quer falar de Jesus? Aparte-se da iniquidade. Todo aquele que quer falar de Jesus, está escrito. Tem muita gente que quer falar de Jesus, mas não quer apartar da vida ímpia. Tem muita gente que quer pregar, mas não quer apartar da vida ímpia, da opressão, de fazer mal ao próximo. Jesus te chama para, aleluia, para você primeiro ser abençoado. Você precisa sujeitar aos sacerdotes, aleluia. Mas uma geração que contende com os sacerdotes não serão abençoados. Tem pessoas que vêm para a igreja para receber vitória, tem pessoas que vêm para a igreja para receber uma vida abençoada, um relacionamento sentimental abençoado, mas quando, aleluia, Deus Santo e Poder e Glória, ela viu a palavra, ela esmoreceu, porque não teve fé na esperança, no amor, na mansidão, Deus Santo e Poder e Glória, na moderação, em tudo que é bom, agradável e perfeito. Aleluia, glória a Deus. E tem pessoas que vêm para a igreja para ter uma vida abençoada, e ali, Deus Santo e Poder e Glória, elas conseguem contemplar os pregadores e almejam aquele poder, mas não querem se submeter à palavra de Deus, não querem descer ao Rio Jordão
como Naamã desceu, porque cada um fique na vocação que foi chamado. Às vezes, aleluia, você não tem vocação de ser pregador, mas às vezes você tem vocação de ser um pastor, ou então, aleluia, um profeta, ou então você não tem vocação para exercer o ministério, aleluia, na igreja, ou ministerial, ministrando a palavra, mas talvez você tenha vocação para ter o próprio negócio e liderar lá, porque ele disse, aleluia, aqueles que me obedecem e temem perante a minha palavra, aleluia, glória a Deus, eu colocarei eles por cabeça e não por cauda. Você está vendo a vitória de Jesus? Você está vendo as bênçãos que Jesus, aleluia, tem para a nossa vida? Você precisa entender qual é a tua vocação. Nem todo mundo, aleluia, glória a Deus, que vem para a igreja vai fazer a obra da igreja. Nem todo mundo que vem para a igreja vai, aleluia, pregar nas ruas, cantar, mas você pode glorificar o nome de Jesus na vocação do teu trabalho, no próprio negócio que ele te dará, na chave do próprio negócio, porque a promessa é por cabeça e não por cauda. Jesus tem riquíssimas, preciosíssimas promessas, mas você precisa crer, você precisa temer diante da palavra, e Deus olhará para você, aleluia. Ele disse assim na palavra dele, que Deus olhou para Ana, Deus lembrou de Ana, porque Ana temia perante a palavra de Deus, e quando você teme, Deus ele olhará para você. Mefibosete não debar, mas Deus olhou para ele lá e tirou ele de lá, porque Deus é fiel. E Lázaro estava na tumba fria, aleluia, há 4 dias, mas ele temia a palavra, por mais que não havia esperança, havia escuridão, mas Jesus chegou e disse, lá vem para fora, aleluia. Jesus olhou para Lázaro, aleluia. Deus ele está olhando para você agora, não sou eu, mas o Espírito de Deus ele te visita e agora ele olha para você e diz, o que queres que eu te faça? Porque eu tenho visto o teu clamor, eu tenho visto o teu choro, o teu pranto, eu tenho visto, aleluia, como você teme perante a minha palavra. E ele disse, aquele que teme, aleluia, a sua geração será poderosa na terra. Bem-aventurados aqueles que temem o Senhor, porque a sua mulher será como a parreira da uva e teus filhos como as oliveiras sobre a mesa. Então, aleluia, se você teme o Senhor, o teu futuro está garantido. Se você teme o Senhor, a tua salvação está garantida. Glória, eu estou sentindo uma graça aqui, eu estou sentindo uma presença aqui. Teme o Senhor, aleluia, ele te livrará de todos os vossos inimigos, aleluia. Orai por aqueles que vos perseguem, orai por aqueles que vos maltratam. Enquanto você ora, Deus dá livramento, Deus liberta, Deus bloqueia o mal, Deus bloqueia o inimigo, e você cantará o hino da vitória. Tudo se resume ao temor da palavra, tudo se resume ao amor pela palavra, e Deus te abençoará, e você comerá do trigo mais fino, do mel que escorre da rocha. Oh, glória! E Deus em brevemente ele abaterá todos que se opuserem contra você, porque ele está olhando para você, porque o guarda de Israel Todo-Poderoso, ele não tosqueneja, ele não dormita. Oh, glória! Ele está 24 horas com os olhos como chama de fogo, olhando para você, cuidando, zelando. Oh, glória! Aleluia, glória a Deus, e dizendo, não temas, eu sou contigo. Oh, glória! Eu estou sentindo uma presença do Nazareno aqui, eu estou sentindo uma graça do Nazareno aqui. Então não se preocupe se você ainda não está caindo na graça das pessoas prósperas, das pessoas que podem te ajudar. Se preocupe em estar caindo na graça do temor da palavra, daquele que vive e reina, daquele que domina o ímpeto do mar, e daquele que é o dono do ouro e da prata. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Ele é para achar e decala para sorienta na paia. Você pode dar uma glória para Jesus, você pode dar uma glória para Jesus, aleluia. Talvez os homens te esqueceram, talvez essa, aleluia, as portas se fecharam, mas eu quero te dizer, se você teme diante do Senhor, ele vai abrir uma porta de
escape para a tua vida, Ele vai abrir uma porta de vitória para a tua vida. Talvez o momento tua casa esteja aflito, esteja com contendas, opressões, mas quando você busca o Senhor, você vê a mão do Senhor, aleluia, vencendo os seus inimigos. Que é isso? É porque Ele está olhando por você, Ele está olhando para você dizendo: eu estou contigo e te darei a vitória. Glória a Jesus, glória a Deus. Deus santo e poder e glória está sentado no trono, e Jesus à destra dele, e Ele e o Pai são um só. Glória a Jesus, Deus santo e poder e glória. Então é sobre isso. José chegou no Egito, caiu na graça das pessoas, porque estava na graça de Deus. Davi chegou em Israel, caiu na graça das pessoas, porque estava na graça de Deus. Enquanto você está na graça de Deus, Deus fará você frutificar e gerar e ser uma pessoa que dá lucro aonde você pisa. José lhe dava lucro a Faraó. Davi, ele dava lucro a Saul. Por quê? Por causa do dom. Daniel lhe dava lucro aos seus senhores. Na vida é tudo assim. Você tem que gerar. E Deus te faz gerar. Para isso você tem que temer. Tem que gerar algo que venha trazer benefícios às outras pessoas. Tem que gerar. Não tem jeito. Você tem que gerar algo que traga vitórias para um grande povo. Caso contrário, você não alcançará a prosperidade. Você só alcança essa vitória se você receber o talento que o Espírito Santo tem para a tua vida. Buscar com zelo os melhores dons. Quando o rei Nabucodonosor olhou para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele falou: separe esses 3 jovens, porque eu vejo um talento neles diferenciado. Coloca a melhor comida. Porém, Daniel zelava tanto pelo temor da palavra, que ele preferiu não se contaminar com as comidas consagradas do rei da Babilônia. Ele preferiu ser fiel. Chegou como cativo, terminou como governador, ao lado direito do rei Nabucodonosor, que mais tarde foi servo do Senhor. Leplassuriandalabai, decalaplachai, decalabassuriandalabai. Deus santo e poder e glória. Para você ter esse talento diferenciado, porque a Bíblia diz que tudo que José colocava a mão prosperava. Nunca é tarde contra a vida e a esperança. Quanto mais tarde para você vir para Jesus, mais rápido Ele vai glorificar o nome dEle. Quanto mais cedo você vir, mais tempo você também viverá a glória de Deus aqui na terra, dando glória para Ele, entendendo que você precisa dele e que você é um bichinho de Jacó. A Bíblia diz que Daniel havia nele o espírito da excelência.
Havia nele um espírito de excelência, o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando você teme a palavra, ele faz você fazer as coisas com excelência. Toda pessoa que faz as coisas com excelência, o trabalho com excelência, é uma pessoa, aleluia, glória a Deus, Deus santo e poder e glória, diferenciada. Tudo que você faz, deve fazer com amor. Às vezes você está num emprego que você não está gostando, mas você deve fazer com excelência, com dedicação, com amor, porque Deus, ele vai te exaltar. E o temor da palavra, ele gerará primeiramente em você, aleluia, o temor, Deus santo e poderoso, no juízo, na justiça, aleluia, na fé, na misericórdia, na piedade, e isso te trará a salvação. Buscai primeiramente o reino dos céus, aleluia, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É diferente de Jesus. Não se compara. Deus santo tem poder e glória. É graça. É verdade. Para muitas pessoas isso é difícil. Deixar de fazer mal ao próximo. Mas quando você vê uma pessoa que saiu lá do bar, lamaçal, sendo abençoada por Deus, você se incomoda. Você se incomoda em ver uma pessoa sendo próspera em Deus, porque ela obedeceu. Tem muitas pessoas que elas querem ser prósperas, querem ser abençoadas, querem ter uma luz para iluminar a cabeça delas, o que elas vão fazer, por qual porta elas irão entrar, mas não querem obedecer. Você obedecendo a Deus valerá muito mais a pena. Valerá muito mais a pena. Uma pessoa vencedora sem Deus, que venceu pela sua força, pelo seu talento, porque tem pessoas que não têm inscrição, mas têm talento. Uma pessoa que vence pela sua força, ou por outro algo estranho, sempre fica algo que deixa marcas. E quando ela lembra daquela situação que era para ser algo em Deus, valeria muito mais a pena, sem Deus deixou marcas, deixou traumas. Por mais que ela conseguiu se sair muito bem, mas com Deus ela se sairia melhor ainda. Deus santo e toda glória. Então tem pessoas que param no peito, eu faço, eu aconteço, eu vou lá, não preciso de Deus, eu sou forte. Mas quando você resolve fazer uma aliança de fé, não importa o tempo, qual a idade que você tem, você será honrado por Deus. Você pode ter uma história estupenda, mas se as suas atitudes não forem legais, toda a sua história não terá valor algum, como ela deveria ter. Mas quando você tem Cristo,
Ele faz você não somente ter atitudes, mas ele faz você também ter uma linda história. E as suas atitudes preservarão a sua história. E pessoas olharão para o seu testemunho e verão a sua história e ganharão força, fé, motivação, e o nome do Senhor estará à frente, sendo glorificado. Ele é para surenta la paia. Estou sentindo uma graça de Deus. As suas atitudes, aleluia, guardarão o seu caminho, preservarão a sua história, o seu caminho, que servirão de exemplos para outras vidas. Se Paulo tivesse terminado mal a carreira, os seus ensinamentos perderiam a essência. Mas Paulo disse: terminei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. E hoje a história de Paulo é lembrada e muitas pessoas se inspiram e são salvas pelo testemunho, pela história na vida de Paulo. E o nome de Deus acima. Talvez você tenha uma história, mas não está tendo mais os bons frutos. Deus não olha para a história. O homem olha para a tua história e receberá inspiração, mas Deus olhará para o que você vive no presente. O que tem valor para Deus, para a salvação, não é o que você fez no passado, mas é o que você vive no presente. Porque o que você fez no passado tem valor para galardão, para recompensa. Mas se você deixar de ter essência, tudo que você fez no passado, você não receberá o galardão de Deus. Não ajunteis tesouros na terra, aleluia, nem aleluia, glória a Deus, ajuntais, aleluia, tesouros, riquezas, onde ladrão, traça, mini roubam, ajuntai tesouros, aleluia, no céu, que é o galardão eterno. Ele é transsurenda na paia, Deus santo e poder e glória. Às vezes você fez tantas coisas e recebeu, aleluia, as bênçãos de Deus, Deus santo e poder e glória, mas aleluia, suas atitudes têm feito você perder. Talvez, aleluia, pessoas viram o teu exemplo e desanimaram com a tua história. Tudo que você construiu foi desconstruído pelo teu mau exemplo. E pelo teu mau exemplo você não tem perdido somente aqui na terra, mas você tem perdido a tua salvação. Glória a Jesus, glória a Deus, o Todo-Poderoso. Glória a Jeová, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu só sou um vaso de barro. Deus santo de poder e glória. Os teus filhos não te respeitam mais. Davi, após cometer o adultério e o assassinato, homicídio, perdeu o respeito pelos seus filhos, pelas suas mulheres. E a espada não saiu da sua casa. As suas atitudes trarão benefícios ou trarão malefícios para você. Isso eu coloco a Cristo. Amém? Fica esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Caia na graça de Deus. Esteja sobre a graça de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém?